O programa Inclusive que nasceu com o intuito de prestar um serviço para a sociedade, falando da pessoa com deficiência, falando dos 60 a mais, trazendo pautas relevantes para a sociedade. A população precisa realmente acordar ainda para muitos temas importantíssimos. E hoje a gente está trazendo aqui dois colegas. Vou chamar eles de colegas porque eles estão com a missão de fazer da comunicação um meio para realmente chegar até a sociedade, mostrar a importância da inclusão. Olha só, é a Val Paviati, me corrija se eu falei errado, e o Arthur Calazans. Ela tem experiência em projetos sociais, gestão em projetos sociais, e ele é comunicador e ativista. E o podcast, eu vou deixar para eles apresentar. Tem um título bárbaro. E eu vou agradecer aqui. Tudo bem, Val? Tudo bem, Arthur? Obrigada. Olá, Rosa, tudo bem? O convite do podcast Inclusive, do programa Inclusive, que também é da TV Mega Brasil. Eu quero que vocês se apresentem e também falem aqui o nome, né, o título do podcast de vocês. Tá certo. Bom dia a você, Rosa. Olá, muito obrigada pelo convite. Quero também desejar, assim, tudo de bom para os nossos ouvintes e as pessoas que estão acompanhando o podcast. Eu sou Val Paviati e antes de começar, Rosa, quero fazer minha autodescrição, ok? Eu sou uma mulher de pele clara, olhos e cabelos castanhos, uso óculos e no episódio de hoje estou usando uma blusa preta com bolinhas brancas. Arthur? Vou fazer a minha descrição também para as pessoas com deficiência visual que estão ouvindo a gente. Eu sou um homem branco, tenho cabelos grisalhos, tenho barba, cabelo, sobrancelhas grisalhas também. Estou vestindo uma camisa azul escura. Eu estou no ambiente da minha casa, ao fundo tem duas fotografias, uma aparece atrás do meu rosto e a outra ao meu lado. A fotografia tem a imagem de um homem amputado com uma prótese na perna, praticando surf. Ele está sobre uma prancha e ele está remando em cima dessa prancha. Essa é uma fotografia de minha autoria, foi tirada na Praia dos Milionários de São Vicente. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né? Vamos nessa lógica a Mega Brasil atemporal. Online é atemporal, então quem estiver seguindo e quem estiver acessando o YouTube para assistir a edição, pode estar em qualquer local do mundo. Qualquer lugar, né? Em qualquer dia. Isso é importante. Muito bem, mas vocês não contaram qual que é o título do podcast de vocês? Então eu falo que eu sou muito empolgada nesse assunto. Quando falo do podcast, pessoas incluindo pessoas, Rosa, eu sou assim, me traz muita alegria. Por quê? Porque é algo que completa todo o trabalho do Instituto Paradigma, né? Antes de a gente falar um pouquinho, né, do que é o podcast Pessoas Incluindo Pessoas, é bom falar do criador do Instituto Paradigma. O Instituto Paradigma é uma organização, uma OCIP, que está já há 20 anos aí em vida, e quando ele surgiu, o maior compromisso do Instituto Paradigma, 20 anos atrás, era formar uma sociedade mais igualitária para as pessoas com deficiência, que a sociedade tivesse um olhar para esse público. Lá no começo do trabalho do Instituto Paradigma, tínhamos dois focos principais de trabalho, que era com o setor público, que aí a gente olhava muito para a rede pública de ensino, que tinha esse olhar, essa preocupação em preparar a escola para receber este aluno. Então, era um movimento de formação e informação a toda a equipe gestora daquele ambiente escolar. Não só apenas pensando na escada ou pensando no material didático, mas também na formação dessa equipe que iria receber este aluno. E também tínhamos como foco olhar e trabalhar muito com o setor privado. Foi justo quando estourou aquele boom das leis de cotas, e nós tínhamos também essa preocupação, esse cuidado, como as empresas iriam receber esse novo profissional em suas instalações, né? Voltando a dizer, não só na questão arquitetônica, como um material, como um computador, como uma tela, como uma lupa,
não só com a altura das mesas, mas também a questão atitudinal. Como esse novo colega ia ser acolhido e inserido nesse ambiente de trabalho. E hoje, um dos principais compromissos do Instituto Paradigma é disseminar informações de forma acessível e com qualidade. E aí que entra o podcast Pessoas Incluindo Pessoas, Rosa. Ele tem servido como mais uma ferramenta de transformação, que tem esse objetivo como transformar a sociedade e esse compromisso com a pessoa com deficiência. Muito bem. Arthur, você tem alguma informação a completar? Tenho. Vou complementar. Nesse momento, o Instituto Paradigma, né, está focado mesmo em comunicação inclusiva. Então, a gente também quer refletir sobre a comunicação para todos. Então, o Instituto tem um site, em que nesse site tem uma biblioteca virtual. Então, essa biblioteca é esse lugar que compartilha e colabora e contribui com informação para todos. O site do Instituto é um site acessível, ele tem uma programação acessível a todas as pessoas. Além disso, ele tem um plugin chamado HandTalk, e pessoas surdas podem usar esse plugin para traduzir todo o conteúdo do site na língua brasileira de sinais. Então, esse é o diferencial do nosso podcast, por exemplo. Toda a conversa é transcrita num texto que vai junto com o programa de áudio, né? Ele não tem vídeo, ele é só áudio. E aí, essa transcrição, ela pode ser copiada no plugin que está no site, e todo o programa pode ser interpretado na língua brasileira de sinais a partir desse plugin e de uma ferramenta que é com eu não sei o nome, me lembra o nome, Valdo? Um bonequinho, como eles falam. É o Hugo. É um avatar. Obrigado, Rosa. O avatar faz a interpretação em Libras do programa, do podcast. E então esse é um compromisso. Então, na biblioteca virtual, a gente tem vários arquivos, né, documentos, toda a história do Instituto Paradigma, documentos técnicos, toda a nossa colaboração com a partir do eixo de inclusão econômica e inclusão educacional. Então, todos os materiais estão disponíveis em arquivos que podem ser acessibilizados, né? Podem ser traduzidos em áudio, a partir de programas, né, de leitura de texto, e podem também ser compartilhados a partir desse plugin em língua brasileira de sinais. Então, são hoje mais de 300 arquivos que contam a história do Instituto, né, e também colaboram aí com professores que buscam mais informações sobre educação inclusiva, sobre a questão do espectro autista, sobre a questão do voto acessível, sobre o direito das pessoas com deficiência. Então, uma série de materiais disponíveis para todas as pessoas, para colaborar com informação e, justo o que a Val disse, para uma sociedade mais igualitária, mais equitativa, né, mais equiparada, com mais equiparação de oportunidades, e para todos e todas, né? Esse é o nosso desejo. Nosso trabalho hoje, ele está consolidado em informação, com credibilidade, com qualidade, acessível para todos e todas. Muito Exatamente. Bem. Sobre o podcast Pessoas Incluindo Pessoas, né, ele quer ampliar aí um diálogo anticapacitista. Isso aí. Apresentar reflexões, desafios e conquistas reais de quem vive e promove a inclusão com protagonismo social. Exatamente. Aproveitando até mesmo essa breve aqui apresentação, a gente, vocês como comunicadores, gestores sociais, esse grupo, né, também tem a Flávia Sintra, que é a repórter que apresenta o podcast, muito bem lembrar dela também. A nossa chefe. Importante participação, né? Ela é sua chefe. Muito Nossa! É a nossa, a gente ama, porque ela coordena todo esse projeto, né, do Instituto Paradigma.
Como ela não está aqui com a gente, então eu aproveito para mencionar que a Flávia assim está presente e agora soube que ela é a grande gestora e a criadora desse projeto. Sim. E é assim sensacional porque a gente estava conversando aqui exatamente isso, né? Sobre a questão de que a gente não tem aí muitos veículos que falam sobre inclusão, que trazem temas diversos, que falem de diversidade, que falem das questões de raça, que falem das questões de longevidade. E aí, a gente tendo pessoas incluindo pessoas para agregar, para também trazer conteúdo, e com toda essa seriedade, com todo esse foco que vocês já descreveram, é muito importante. Eu quero aqui uma reflexão de vocês sobre como vocês estão observando a questão da diversidade. O que vocês estão notando ainda, os gaps, as lacunas ainda que existem, principalmente, vamos falar, eu vou escolher aqui o mundo corporativo, tá? Porque a gente está numa rádio e num canal de YouTube dirigido a esse público, né? Eles estão trabalhando fortemente para compreender a questão da diversidade. Mas como que vocês sentem, baseado na experiência de vocês, esse estágio, o estágio atual? Vocês podem falar em linhas gerais, um resuminho aí? Eu posso falar em linhas gerais, viu, Rosa? Eu vejo que a gente avançou. Eu acho que a gente vem avançando. Se a gente pensar no mundo corporativo, não tem mais como as corporações não dialogarem com a sociedade. A sociedade está discutindo diversidade, a sociedade está discutindo a inclusão das pessoas com deficiência, a sociedade está discutindo a questão do racismo, a sociedade está discutindo muitas pautas e as empresas, elas precisam estar em diálogo com a sociedade o tempo todo. Elas vendem para essa sociedade e elas precisam estar em diálogo com o desejo da sociedade, com as pautas que estão sendo levantadas. Então, eu vejo, assim, em linhas gerais, que tem, nos 20 anos de trabalho do Instituto, durante esses 20 anos, a gente avançou, a gente não estagnou. Tem muita coisa para ser feita ainda, claro, mas a gente vem avançando, a gente tem grupos de discussão, a gente tem empresas hoje trabalhando na pauta da diversidade com muita seriedade. A gente tem fóruns que foram criados, o Fórum LGBTQIAP+, do Reinaldo Bugarelli. A gente tem a Talento Incluir, que é uma empresa criada por pessoas com deficiência, que trabalha na pauta da diversidade fortemente com grandes empresas. Um trabalho lindo, sério, feito por mulheres com deficiência. Então, a gente tem iniciativas que há 20 anos atrás a gente olhava e dizia, opa, vai levar um tempo. Isso é parte do trabalho do Instituto também. Então, desse trabalho, desse fomento à inclusão, à diversidade, tudo isso é parte do trabalho do Instituto e de outras organizações, de outras pessoas, né, de outros atores, né? Então, o que dá esperança para a gente é perceber que muitos atores tem muita gente trabalhando contra, né? Sempre tem, né? Mas tem muita gente também trabalhando por um país e por um mundo mais diverso. Um mundo que possa olhar para todas as pessoas, para todos os corpos. Então, isso dá esperança. Isso mostra que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo o trabalho nessa direção, na direção certa. E tem muita coisa para fazer ainda, tem muitas ações a serem feitas, né? A gente ainda precisa continuar reforçando a questão da informação, da formação, na educação, né? Principalmente, trabalhar fortemente nos pilares de educação, seja na educação corporativa, ou seja na educação infantil, fundamental, no ensino médio, na educação universitária, para todos e todas. Então, a gente precisa ainda continuar no conceito de quebrar barreiras, né? E na ideia de construir uma sociedade para todos e todas, né? Nós concordamos, né, com essa fala do Arthur, porque realmente nós
Temos muitas coisas para celebrar. A gente for olhar, como o Arthur disse, no início do paradigma, 20 anos atrás, era uma barreira onde as pessoas não queriam falar sobre isso. A lei de cotas veio e as empresas ficaram enlouquecidas, porque elas não sabiam e tinham que fazer algo. Temos muito, sim, que batalhar, mas também temos grandes conquistas. Temos visto muitas realizações e o paradigma com todas as organizações que o Arthur citou, que são assim também excelentes, nós temos um carinho, um respeito muito grande. Temos conquistas, mas também já temos coisas a serem celebradas. A gente não pode deixar de celebrar nunca o que já foi conquistado. Muito bem, agora, para eu acompanhar o Pessoas Incluindo Pessoas, ele é mensal, semanal, quinzenal, o que eu faço? Olha, O que o nosso público e os seguidores podem fazer? o Pessoas Incluindo Pessoas é um podcast. Ele está hoje dentro da plataforma Spotify. Ele tem uma periodicidade mensal, né, Val? A gente é um projeto piloto, né? Esse ano a gente concluiu 4 episódios. Um primeiro tema fala dessa fadiga de acesso, com a Michele Simões, que é uma especialista em moda inclusiva, em consumo inclusivo. Ela apoia muitas marcas e empresas nessa experiência do usuário, na experiência do cliente. É um papo delicioso e ativo, sabe? É uma ativista do consumo para todos e todas. E nasce dessa fadiga de acesso. Ontem a gente falou, não, fadiga de acesso, para quem não sabe, é um conceito criado pela Nika Conrad, que fala sobre a fadiga que as pessoas com deficiência têm toda vez que pensam, eu quero ir no cinema. Surge o desejo, mas o desejo pode ser respeitado? Eu não posso, de repente, pegar a minha cadeira ou minha bengala, sair de casa, chamar um Uber, ir a um shopping. Será que o filme é acessível? Será que o cinema é acessível? O shopping vai me atender bem? Então, isso cria uma fadiga emocional. Isso vai criando uma fadiga emocional. Eu quero comprar uma roupa. Eu posso ir em qualquer loja? Então, é dessa fadiga de acesso que nasce o podcast Pessoas Incluindo Pessoas, que é o Como Assim Não Tem, é o primeiro episódio. E que a gente reflete sobre essa ideia de como assim não tem ainda, né? Em 2024 a gente não tem acessibilidade em todos os lugares, a gente não tem respeito à dignidade e ao direito humano da pessoa com deficiência. Então, ele nasce da fadiga de acesso, né? Até interrompendo um pouquinho o Arthur, complementando essa nossa conversa, esse bate-papo, esse primeiro episódio, Rosa, realmente surgiu dessa questão do questionamento, dessa inquietação, né, que traz a todos nós. Então, esse primeiro episódio, vale a pena você estar nos ouvindo também ouvir. A Michele traz, assim, reflexões muito legais, e eu acho que o importante, que é o que deu esse start no primeiro episódio, é que o Pessoas Incluindo Pessoas, ele é um podcast não apenas para pessoas com deficiência, não para, mas sim para todos. Porque quem não tem deficiência, quem não conhece esse universo da inclusão da pessoa com deficiência, creio que a partir desse episódio, qual a gente contou com a Michele Simões, a cabeça vai abrir para outros meios, outros campos que as pessoas às vezes nem pensavam. Como circular com uma cadeira de rodas em uma loja de departamento, e assim por diante, né, Arthur? Eu acho que foi isso que trouxe esse primeiro episódio. E tem mais 3 episódios. O segundo episódio é sobre educação, tecnologia e acessibilidade na era da inteligência artificial, com duas grandes personalidades. O primeiro é o Marco Pellegrini, que é um homem com deficiência, um homem negro com deficiência, também há muitos anos militando pelo direito das pessoas com deficiência, trabalha na Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, e o Emílio Figueira, que é um doutor em educação inclusiva, um homem com paralisia cerebral, que usa a inteligência artificial para se apresentar nas redes sociais. É genial o jeito como ele se apresenta, o jeito como ele transforma o seu corpo, e a gente usou desse recurso da inteligência artificial para que ele desse entrevista no podcast de áudio.
Caros ouvintes e seguidores, a gente está continuando essa entrevista sobre o podcast Pessoas Incluindo Pessoas, a gente dando continuidade ao podcast Pessoas Incluindo Pessoas. Eu quero que a Val e o Arthur continuem falando. Eles estavam falando um pouquinho sobre os episódios. Eles falaram do primeiro episódio, né? O Arthur estava falando, e agora a gente tem que falar um pouquinho dos demais, né? E aí também eles vão deixar a mensagem final, vão explicar como é que a gente consegue acessar para ouvir a nova temporada e também ouvir a primeira temporada com esses 4 episódios. O nosso terceiro episódio, Rosa, foi com o artista plástico e autor também, João Carlos Pet. O João trouxe assim, a experiência da vida dele, ele é um monstro na questão da inclusão, ele é inspiração para muitos que estão aí na, na, na luta todo esse tempo. Então, é um episódio assim inspirador, né? E legal que cada episódio dessa temporada traz um tema totalmente diverso e cativante. Então, esse com o João Carlos Peste é um também que mora muito no meu coração, como todos os outros. Temos aí um quarto episódio que vai ser lançado nos próximos dias, que aí o Arthur que vai falar um pouquinho. Vai falar ou vai deixar na expectativa, Arthur? Eu vou falar, eu acho que como o episódio, né, os 4 episódios, eles acabam dialogando justo na ideia e no conceito que a gente quer trabalhar o podcast, e trabalhou o podcast esse ano, que é o protagonismo social da pessoa com deficiência. Então, a presença da pessoa com deficiência na sociedade a partir de diferentes conceitos e na perspectiva da pessoa com deficiência. Então, a partir das histórias, a partir da sua produção literária, profissional, é, a sua presença na sociedade. E o último episódio, o episódio 4, ele faz uma menção aos 20 anos de atuação, de trabalho do Instituto Paradigma, na entrevista com duas pessoas, o Danilo Namo, que é um psicólogo, trabalhou muitos anos no Instituto Paradigma, é um homem com deficiência visual, e aí traz todo o conceito de trabalho do Instituto, traz todas as histórias de trabalho do Instituto a partir dos eixos de atuação, a importante presença do Instituto na sociedade brasileira, a transformação da sociedade, né? O Danilo hoje atua em outra organização, que é no Mara, e o Fabiano Puma, que é um homem também é um homem com deficiência, um homem com deficiência física, também militante dos direitos da pessoa com deficiência há muitos anos, e também traz toda essa história de atuação no Instituto, como é que ele percebe a mudança na sociedade a partir do seu trabalho no Instituto e da presença do Instituto Paradigma na sociedade, como é que eles foram percebendo essas mudanças sociais, o trabalho deles aplicado à inclusão econômica, à inclusão educacional, às tecnologias assistivas, à acessibilidade, né, nos ambientes públicos e privados. E então foi um bate-papo para a gente, assim, foi difícil de editar porque é uma edição afetiva, né? Tem muita história que conta sobre o nosso trabalho, mas tem muita história que, como a Val disse, conta sobre a história do movimento de inclusão das pessoas com deficiência também no Brasil. E todos esses, desculpa, Arthur, e todos Fala, esses os episódios, quanto material também está disponível no site do Instituto Paradigma, que é www.institutoparadigma.org.br. Lá vocês podem encontrar já os 3 episódios, e como o Arthur disse no começo do nosso bate-papo, lá também tem mais de 300 artigos, entrevistas, livros, todo um acesso, todo um arquivo onde todas as pessoas estão ali, pode fazer seu download, totalmente gratuito. E o nosso objetivo é realmente trazer informação, como eu disse, com qualidade, e
Pode encontrar os episódios e todo o material no site do Instituto Paradigma. www.institutoparadigma.com.br. Muito bem. Ponto .org. Org. Ou Ponto .org. Pode www. abreviar iParadigma também, iparadigma.org.br. www.iparadigma.org.br. Pode se escrever Correto. Instituto Paradigma.org.br ou iparadigma.org.br. As Muito bem, dois endereços chegam lá. muito bem. Então, essa foi a edição inédita para os nossos seguidores, nossos ouvintes, desejando que pessoas enquanto pessoas, assim como o Instituto Paradigma, tenham vida longa. Precisamos de mais institutos, de mais profissionais como vocês, que tragam a pauta da inclusão, a pauta da diversidade, as necessidades reais dessa população, para que a sociedade realmente consiga plantar sementes para um mundo melhor, né? A gente precisa deixar sementes para o amanhã, né? Minha sincera e humilde opinião. Agradeço mais uma Sim. vez.